A paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o presbítero Igor Lopes e nesta aula estaremos falando acerca da lição de número 12, cujo tema é: a igreja tem uma natureza organizacional. Estaremos falando bastante sobre a igreja como organização que tem seus líderes para trazer ordem e decência, e assim sendo, convido você a estar assistindo toda essa aula, crescendo em conhecimento e graça para com Deus. Pois bem, vamos aqui para o texto. Essa lição tem como data 23 de março de 2025. O texto áureo vai nos dizer: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. A verdade prática diz: a igreja é um organismo vivo de natureza espiritual e ao mesmo tempo uma organização. Louvado seja o nome do Senhor. A leitura bíblica em classe se encontra na Epístola de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 1 ao 9, que nos diz: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, e é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para a introdução. A introdução nos diz: um organismo vivo com suas reuniões em torno do Senhor Jesus. Organização, congregação ou assembleia com sua forma de governo. Então, vamos estar falando acerca da igreja como organismo, corpo de Cristo, mas também como organização, como uma congregação, como uma assembleia, assim sendo necessário o governo, sendo necessário que hajam líderes, pessoas à frente desta obra. Pois bem, o primeiro tópico: Tito e as igrejas na ilha de Creta. Tito. Pois bem, o primeiro subtópico diz Tito, no versículo 4. Então o apóstolo Paulo vai escrever estando em Nicópolis, ou provavelmente em direção a Nicópolis, e porque ele diz que deliberei invernar ali, não aqui,
E Tito, ele é chamado, assim como Timóteo, de verdadeiro filho. Ou seja, havia uma relação muito íntima entre ele e Paulo. Assim como Timóteo também, aparece 1 Timóteo capítulo 1, versículo 2. E tanto Tito quanto Timóteo vão ser duas epístolas consideradas e chamadas epístolas pastorais, ou seja, vão falar muito acerca dos obreiros de Deus, como se portar, o que fazer, como ser, dentre outras coisas. Essas duas epístolas são muito importantes nesse sentido. E aqui estaremos ressaltando mais a epístola a Tito. Pois bem, Tito aparece 9 vezes. Aqui vai mostrar alguns textos onde ele aparece, em Coríntios, Timóteo, entre outros. E ele acompanhou Paulo na quarta. Deixa eu ver aqui. Ele acompanhou Paulo em suas viagens missionárias. Ajudou em Roma. Está lá em 2 Timóteo 4,10. Eu vou aqui estar lendo o texto. É bom nós abrirmos a palavra de Deus. 2 Timóteo 4,10 diz assim: porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Então aqui vai aparecer ele. Tito foi para a Dalmácia. Também vai aparecer em Tito, na epístola de Paulo mesmo, a Tito, capítulo 3, versículo 12. Quando te enviar Artemas ou Tíquico, procura vir ter comigo a Nicópolis, porque deliberei invernar ali. Então Tito, um homem muito conhecido aí dos leitores de Bíblia, e é basicamente isso. Não temos muito para falar dele, porque são poucas as passagens que ele aparece, mas muito relevante e oportuna a sua epístola, ou a epístola direcionada a ele pelo apóstolo Paulo, que leva o seu nome, né? Pastor de Creta, versículo 5, segundo subtópico, né? Foi constituído pastor da ilha de Creta. E veja que era para que ele colocasse as coisas em boa ordem, estabelecesse presbíteros. Então, Paulo deixou uma liderança. Porque veja, meus irmãos e minhas irmãs, quando nós olhamos para a igreja, o autor e consumador da nossa fé, segundo diz em Hebreus, Jesus Cristo. Jesus Cristo chamou os apóstolos. Os apóstolos continuaram o que Jesus começou. Então os apóstolos eram a autoridade. Então veja que depois dos apóstolos vieram os pais da igreja. Aquele que estuda a história da igreja. Só que aí já não foram canonizados. Já não aparece no Novo Testamento seus escritos. Por quê? Porque nós priorizamos os apóstolos, os escritos dos apóstolos. Porque senão iam ter, né? Além da Bíblia ficar muito grande, eles foram aqueles que andaram com Jesus, tiveram chamado diretamente de Cristo. Sendo assim, Paulo também foi um apóstolo. Ele mesmo faz a defesa do seu apostolado, muitas vezes. Nós vemos em Atos 9 que ele teve um encontro com o Senhor Jesus. E assim sendo,
Eles eram autoridade na igreja primitiva. E pois bem, conforme as igrejas foram sendo estabelecidas, foram sendo abertas em cada cidade, né, para melhor locomoção, para melhor reunião, assim como em nossas igrejas hoje, nós aqui mesmo na região onde eu moro, tem uma igreja em cada bairro, de preferência para que o irmão possa de maneira rápida ir ao templo, retornar ao seu lar e não precisar ficar fazendo longas viagens, a não ser aqueles que são itinerantes, pregadores da palavra de Deus, cantores, dentre outros, mas a maioria congrega perto da sua casa. Então, esses homens que abriram essas obras, o que eram as autoridades maiores, como Paulo, eles precisavam deixar alguém de confiança para continuar essa obra. E ele conhecia e tinha confiança em Tito, então ele deixou Tito ali para que Tito fizesse o que ele não teve tempo para fazer. Pois bem, esse mesmo sistema está de pé em nossos dias, e sendo assim, todos nós, quando nós aceitamos Jesus, quando nós erguemos a nossa mão, confessamos ser Jesus, nos batizamos nas águas, começamos a participar do hall de membros, do corpo e do sangue. Veja que para você chegar a esse ponto, tem toda uma história. Tem toda uma história, todo um processo de homens, de mulheres de Deus que batalharam, que lutaram, que fizeram tudo o que estava ao seu alcance, segundo a graça e a misericórdia de Deus, para que a obra do Senhor continuasse e chegasse até você. Ou seja, eles são autoridades no que tange que vieram primeiro. Assim são os apóstolos. Eles receberam primeiro o próprio Senhor Jesus. Então por isso eles se tornaram autoridade. Sendo assim, obviamente que conforme um cristão novo convertido vai crescendo em conhecimento e graça, ele também vai ser usado na obra do Senhor. A igreja vai reconhecer os dons do ministério e levantá-lo para fazer a obra. Foi o caso que aconteceu com Paulo. Paulo viu a necessidade da igreja e ele já conhecia um irmão que era capaz de continuar aquela obra, que era Tito. E assim vai acontecer conosco. Se nós buscarmos em oração, através da palavra, né, hoje em dia através de cursos teológicos, para ter um entendimento mais profundo da palavra de Deus, nós vamos conseguir ser chamados para fazer essa obra. E é tremendo, meus irmãos, porque aqueles que estão acima de nós, como Paulo estava constituído sob Tito, eles têm autoridade para nos apontar, para nos enviar. Mas nós mesmos não podemos nos enviar por conta própria, a não ser que faça como alguém faz por aí. Não se vincula à igreja ou abre sua própria igreja, mas a pessoa que faz isso com certeza vai padecer, vai sofrer, porque começar uma obra do zero não é fácil. Mas quando nós entramos numa igreja como uma Assembleia de Deus, que é onde eu vou, ou outra qualquer, o que acontece? Já tem um sistema todo organizado. E você precisa entender esse sistema, se encaixar nesse sistema e dentro desse sistema ser usado por Deus. Porque todas as autoridades que existem foram constituídas por Deus. Então as autoridades dentro desta organização, dentro dessa igreja, elas foram constituídas por Deus. São homens de Deus, com mais tempo, com mais bagagem, com mais experiência, e que estão sobre você. E que com certeza um dia vão passar o bastão, e para isso eles precisam capacitar, preparar você. Foi o caso aqui. Como Paulo não tinha tanto tempo, porque Paulo sempre estava viajando, não tinha tanta parada,
era um missionário genuíno, mais conhecido como apóstolo. Ele deixou Tito incumbido de fazer isto. Estabelecer presbítero nada mais é do que levantar líderes. A Bíblia diz que o povo sem visão ele se corrompe. Então, se não houver um líder, se não tiver alguém, como diz aí fora, para puxar, para ser alguém que vai na frente, alguém que tem uma visão para passar para o povo acaba se dispersando. Então é necessário estabelecer homens de Deus capazes e chamados para isso, porque essa é uma das falhas da igreja. Quando nós vemos pessoas sem capacidade para fazer o que foram apontadas para fazer, a igreja começa a padecer. E veja que ele diz que ele passou por Creta durante sua 4ª viagem, na condição de prisioneiro com destino a Roma, no local chamado Bons Portos. Atos 27, versículo 8. Vamos abrir lá. Meus irmãos. Então Paulo, Atos 27, 8. E costeando dificilmente chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laceia. Glória a Deus. Pois bem, então Paulo, quando estava na condição de prisioneiro, ele navegou próximo a esta ilha, a Creta. Creta, em 67 a.C., né? Roma anexou a ilha de Creta ao seu império. Terceiro subtópico. Unindo a Cirene no norte da África, nos termos da Líbia, como uma só província. Então a situação espiritual de Creta era desanimadora porque a igreja estava desorganizada e o grande descuido no comportamento daqueles crentes é denunciado no capítulo 2. Parece que o relaxamento espiritual era consequência de um desleixo natural que era característica dos cretenses. Tito 1, versículo 12 e 13. Outro problema ali é que havia judaizantes, rebeldes, mercenários e provocadores de divisão. Então tudo que eles tinham aqui, né? É coisa que nós temos hoje também, né? Então, Tito 1,12 diz assim, ó. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Esse testemunho é verdadeiro, portanto repreende-os severamente para que sejam sãos na fé. Então Paulo vai citar um profeta e fala aqui que eles são preguiçosos, mentirosos, ou seja, um comportamento indisciplinado. E esse comportamento indisciplinado, desorganizado, ele precisa mudar. Porque se não mudar, a situação espiritual ela só vai afundar mais e mais. Por isso, meu irmão, que se você não tem um devocional, não tem um período de oração, não tem um período de leitura, e quando nós falamos da Bíblia, é zelo pela Bíblia. Eu aceitei Jesus, comprei uma Bíblia, cuidei muito bem dela, e por incrível que pareça, minha Bíblia foi roubada. Como era uma Bíblia ímpar, né? Uma Bíblia diferente, até hoje não achei igual para comprar. Com certeza alguém viu, achou diferenciada num culto que eu estava em São Paulo, não vou falar o lugar,
e acabou ali furtando a minha Bíblia. Eu fiquei muito sentido, muito cabisbaixo, porque tinha história, né? Nós fazemos alguns esboços, alguns rabiscos, porque a Bíblia é uma coisa pessoal. Então eu comprei essa e hoje eu já tenho um amor a ela de uma maneira que, se eu perder essa, também ficarei triste. E aqui temos, se você olhar aqui, tem uma foto do meu pai no começo. Eu comprei uma capa de couro, fiz alguns investimentos nela e tenho um amor muito grande. Leio a Bíblia nela, levo ela sempre para a igreja. No meu carro tem outras Bíblias de estudo, mas eu gosto de carregar e andar com essa. Essa é a minha espada de todo dia, de batalha. Pois bem, quando você é indisciplinado, não ora, não lê a Bíblia, não tem jejum, ainda que seja de 15 dias, de mês em mês, mas não tem uma disciplina nesse sentido, falando do jejum, de uma maneira mais diária, da oração, da leitura da palavra, você acaba que uma vida desorganizada, espiritualmente falando. Pois bem, eles tinham esse mal, era algo cultural, da onde eles moravam, e precisava ser combatido através da palavra de Deus, através da liderança de Tito e os homens que seriam estabelecidos. Vamos para o segundo tópico: a institucionalidade bíblica da igreja, a instrução paulina. Deixa eu ver aqui, vou pegar só alguns lugares mais importantes para ganharmos tempo. Então, o contexto da epístola dá a entender que o relaxo e o descuido em que estavam as comunidades cristãs da ilha de Creta eram reflexo da cultura da região. Tito 1,12. Isso está além de um problema meramente ministerial. Então aqui vai aprofundar o que eu já tenho dito, que essa indisciplina, essa desorganização era uma coisa cultural. E é muito difícil, meus irmãos, nós irmos contra a nossa cultura. Logicamente, pelo poder de Deus, do seu Espírito, nós conseguimos vencer. Então, um cristão, ele precisa ser autodisciplinado. Ele precisa ser alguém que consegue se disciplinar. Senão, não vai ter vitória na batalha espiritual. Não vai ter vitória no seu ministério. Mas a questão deles aqui vai além da parte ministerial. É claro que a nossa cultura, a cultura brasileira, se tratando do nosso país, nós temos uma cultura um pouco relaxada. Tem até alguém que diz, né, que o jeitinho brasileiro, porque o brasileiro ele tem esse mal de querer fazer as coisas para as coxas, de querer fazer as coisas rápido. Então isso aí às vezes faz com que o nosso trabalho seja um trabalho assim superficial, desleixado. Então você tem capacidade de dar mais, de entregar uma coisa melhor, mas não faz por desleixo, preguiça. E tudo bem. Mas se você não vencer isso, você não vai conseguir impactar da maneira que poderia. Ou seja, você está limitando o seu próprio potencial. Igreja como instituição. Organismo como forma individual de vida, um ser ou algo vivente. Então nós temos algumas partes aí, né, mostrando que a igreja foi gerada pelo Espírito, então é uma instituição divina. Vamos ver algum texto, principalmente o texto de
Efésios capítulo 2, versículo 21, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Glória a Deus. Temos também aqui em Efésios ainda, capítulo 4, versículo 4. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Aí mais abaixo ele diz sobre os dons ministeriais, depois diz: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Pois bem, aí lá no 15 diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, ele diz aqui, segundo a justa operação de cada parte, ou seja, muitos ministérios na igreja, mas todos se complementam, todos se ajudam, todos levam ao mesmo fim, que é a edificação dos irmãos, a edificação do corpo. Então, nós somos um organismo vivo como parte de Cristo, mas para nos organizar precisamos sim de liderança. E aqui temos alguns líderes, que são profetas, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores. E é por isso que na nossa igreja nós temos os pastores maiores, os pastores locais, pastores de campo, setorial, regional, seja lá como chamar aí, onde você estiver. A nomenclatura ela pode mudar um pouco, mas os cargos eles sempre vão existir, sempre vão haver aqueles que estão presidindo, que estão à frente do povo de Deus. Não é fácil, na verdade, meus irmãos. Você lutar por você é uma coisa, você está na frente de um povo é um pouquinho mais pesado. É por isso que não é para todos, é para aquele que Deus chama, é para aquele que Deus capacita para tal coisa. Então, organização, terceiro subtópico do tópico 2. Alguns exemplos a favor da organização eclesiástica. Então temos aí 1 Coríntios 14, 26. Diz assim: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou, quanto muito, 3, e por sua vez haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas e outro julgue. Mas se o outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, um depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão,
senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Pois bem, então Deus não é Deus de confusão. Então tem que ter ordem, tem que ter decência, e é para isso que é edificado a liderança. Porque, como diz o próprio texto que nós lemos, nós precisamos chegar à estatura do varão perfeito, ou seja, maturidade. E quando nós nos convertemos, nós somos meninos. Então, um menino, uma criança, ele não sabe até que ponto ele pode ir, até que ponto ele já está extrapolando. Aí o pai vai, dá uma bronca, dá uma repreensão. Na nossa igreja, por exemplo, nós temos o horário. Tem que acabar no horário, porque o horário foi estabelecido pensando nos irmãos. Há irmãos que vão trabalhar no outro dia cedo. Há irmãos que vão sair da igreja e vão trabalhar. Então, quando você extrapola o horário, você tem que entender que existem irmãos que estão sendo afetados por isso. Tudo bem que o mover do Espírito, ele é pleno e é livre. A Bíblia diz: o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Mas Deus não é Deus de confusão. Ou seja, se existe um horário determinado, Deus pode muito bem derramar o poder dele dentro desse horário. Por que Deus vai deixar de derramar o seu poder dentro desse horário para derramar depois do horário? Então, o que acontece é que os pregadores, cantores, entre outros, se excedem e acabam extrapolando. Isso aí é ruim. Por quê? Porque um irmão, uma irmã que acaba conhecendo o pregador, uma outra vez que o pregador vier, ele já vai falar: hoje eu não vou porque aquele pregador lá, ele passa da hora. E assim por diante. E quando a igreja começa a criar esse hábito, aí hoje nós temos aí uma igreja em cada esquina, né? Aí a pessoa: essa igreja aqui passa do horário, eu vou para outra igreja. Estão entendendo? Então precisa ter ordem e decência. Por quê? Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, se você fizer fora da ordem, as pessoas, elas não vão gostar. Elas vão começar a ficar entristecidas, sentidas, porque isso está fazendo mal a elas. E com certeza vai ser motivo de tropeço para muitos irmãos. Então é necessário ter ordem, é necessário ter decência, até porque se nós, como cristãos, já não gostamos de uma coisa bagunçada, como nós vamos impactar aqueles que ainda não são cristãos? Que vêm, por exemplo, visitar e vê que a coisa está meio desorganizada. Não tem como. Temos aí também outro texto, Atos capítulo 14, versículo 23. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. Então, esses anciãos, que também eram chamados presbíteros, aparece lá na primeira epístola, segunda epístola e até a terceira epístola de João, como presbítero, nada mais era do que líderes. Então, já foi estabelecido líderes, com certeza homens de Deus. E está aqui também, né, outra verdade, né, que precisa ser orado para levantar líderes. Porque sim, somos uma organização, mas antes de ser organização, somos um organismo.
Então, precisa estabelecer líderes para que haja ordem. Precisa ter alguém para dizer, não, isso aqui não está certo, isso aqui está errado. Ah, mas essa pessoa ela tem autoridade? Não. Pode ver que os líderes maiores, eles fazem o que nós chamamos de convenção. Ou seja, um encontro entre vários líderes que é decidido sobre certo ponto. Então não é uma pessoa que decide sozinho e vai acontecer, não. Se na sua igreja um líder sozinho decide as coisas, isso aí pode levar a caminho muito errado. Mas quando homens de Deus se juntam e reúnem acerca de um ponto, aí a chance de haver erro é muito menor. Pode ver que a Bíblia diz que a chave do reino do céu foi dada à igreja. E a igreja, ela é o corpo. Ou seja, somos todos nós. O único que pode tomar decisão sozinho é o cabeça. A Bíblia diz que é Cristo. Mesmo os grandes líderes. Mas tem coisa que é de consentimento comum. Então, tem coisa que nós já sabemos. Ou um líder mais velho, mais experiente, ele já sabe qual caminho deve tomar, qual decisão deve tomar. Então por isso às vezes ele não consulta ninguém e já segue aquela linha. Mas quando é um assunto complicado, é necessário fazer uma convenção, chamar outros líderes, sentarem, pegarem uma Bíblia, orarem, se for o caso até jejuarem, para Deus lhes mostrar. Teve muitas convenções no tempo da igreja primitiva, depois e até hoje, né, nós temos convenções constantemente para a glória de Deus. Então tinha até comissão ética, está lá em 1 Coríntios 5, versículo 2 ao 5, ou seja, quando os irmãos cometem algum erro, a comissão ética precisa averiguar os fatos, porque não é só condenar, né? Precisamos averiguar os fatos. Diz assim, ó: estáis inchados e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder do Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Então aqui ele está falando acerca de pecado dentro da igreja. E acerca disso nós precisamos tomar atitudes concretas. Porque hoje é mais difícil, no sentido que uma pessoa aí que, mesmo que tenha cometido pecado, mas se não houver testemunha, se não houver como diz aqui, uma comissão ética que investigue, que averigue os fatos, ela pode facilmente entrar com uma ação judicial e até ganhar da igreja. Por isso que a igreja ela vai ter um CNPJ, é por isso que a igreja vai ter líderes, porque vão ter que prestar conta diante dos juízes aqui da terra, ou ser chamados. Hoje em dia é normal uma igreja ter uma ação judicial ou outra por conta de casos como este, ou até alguma coisa contra o vizinho ou outro, enfim. Mas é necessário, até faz parte da recomendação do Estado, né? Ter um CNPJ, ter líderes, ter pessoas para responder por essa igreja. Pois bem, vamos continuar aqui. Terceiro, questão atual: organismo e organização. Então,
que ele vai trazer aqui nesse primeiro subtópico, do tópico 3, é que alguns ainda não entenderam que essas atividades espirituais exigem uma organização. Como nós lemos em Coríntios, precisa ser organizado. Não é porque são coisas espirituais, coisas que transcendem o físico, coisas que já entram no lado sobrenatural, que vai ser desorganizado. E o próprio Paulo fala acerca de falar em línguas, acerca da profecia, tem que ser organizado. É um de cada vez. Falar em língua alto que eu falo assim, tomando a palavra. Quando você estiver numa igreja e alguém falar em línguas de uma maneira que todo demais se calem e até o pregador, alguém precisa interpretar. Se ninguém interpretar, esse irmão vai acabar se calando, porque tá atrapalhando o culto. Mas quando é Deus dá a interpretação, dá a língua e dá também a interpretação, porque Deus não é Deus de confusão. Tá entendendo? Claro que nós precisamos buscar de Deus os dons, crer nos dons. Muitos já não creem mais, e Deus vai continuar operando. Então ele traz também que nós somos cidadãos de duas pátrias, terrestre e celestial. Ou seja, temos que responder a Deus, segundo a palavra, primeiramente, e depois, civilmente, as autoridades civis constituídas. Aparece lá em Romanos, capítulo 13. Vamos abrir lá, ler esse texto. Romanos, capítulo 13. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenança ou à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Pois bem, então veja que é necessário nós respeitarmos a igreja em si, a palavra de Deus, primeiramente a palavra de Deus. Segundo, estatuto da igreja. Se você é assembleano, estatuto da assembleia. Se você vai a outra igreja, sua igreja precisa ter um estatuto. Ou seja, o estatuto é uma interpretação que a igreja tem acerca da palavra, acerca de atitudes que aquele povo precisa tomar. Depois do estatuto, nós precisamos prestar conta também às autoridades civis. Logicamente, quando as leis do homem vão contra a lei de Deus, aí nós precisamos olhar para a lei de Deus. Mas se a lei do homem me está pedindo uma coisa que não ofende a lei de Deus, eu preciso cumpri-la. Na maioria das coisas aqui no nosso país, que é um país onde ainda tem liberdade de expressão, ou alguma liberdade de expressão, que nós podemos ir para as igrejas, cantar, louvar, pregar, lançar vídeos como este nas mídias sociais. Então isso para nós é uma benção. Mas existem países que a lei proíbe. Mas não é porque a lei proíbe que eles vão parar, porque está indo contra a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que nós devemos pregar. A palavra de Deus diz que nós temos que confessar o nome do Senhor Jesus. Quem negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Então nós não podemos negar, ainda que diante de perseguição. Mas não é o caso do Brasil. Não ainda. Quando digo não ainda, é porque eu não sei o dia da manhã. O arrebatamento está próximo e depois virá a grande tribulação. Cremos que não estaremos mais aqui. E por isso que ainda
Quando esse dia chegar, não estaremos aqui, mas quem estiver vai passar por uma situação que a Bíblia diz: tal nunca houve na terra. Necessidade natural é também uma exigência do Estado. Então, a necessidade natural, como eu falei, precisa ter CNPJ, precisa, como se fosse uma empresa. Claro que essa abordagem total de empresa, ela é muito perigosa, porque, como eu disse, as coisas espirituais são espirituais, mas precisam ser organizadas por pessoas carnais. Mas quando você coloca pessoas carnais à frente de um povo que é espiritual, o povo vai padecer. Porque os homens e mulheres de Deus precisam ser pessoas de oração, de palavra, de busca. Do contrário, o povo vai padecer. Como nossa igreja, eu acredito muito na nossa igreja, porque é uma das únicas igrejas hoje que um homem de Deus, ainda que não tenha um curso teológico, ainda que não tenha tanto conhecimento secular, ele tem a oportunidade de falar. E muitas das vezes essas pessoas que têm pouco conhecimento secular, pouco estudo, pouca letra, eles têm muita unção da parte de Deus. Não estou dizendo que isso é certo, porque nós temos que crescer em conhecimento e em graça, mas algumas pessoas não foram tão privilegiadas desde sua infância, então se encontraram dessa maneira. Mas mesmo assim, homens que não tiveram tanto estudo, alguns não fizeram nem o ensino médio, há casos que chegaram a aprender a ler com a própria Bíblia, e quando trazem uma palavra, um sermão, porque na Assembleia de Deus já vi muitos homens assim pregando, realmente Deus fala. E é maravilhoso isso, para nos mostrar que, sobretudo, nós somos o povo de Deus, povo capacitado extraordinariamente. Você pode se capacitar ordinariamente, você pode buscar o conhecimento ordinariamente, mas se você não for capacitado de uma forma extraordinária pelo Espírito de Deus, como disse Paulo, a minha pregação, a minha palavra não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de Espírito e de poder. Está lá em 1 Coríntios capítulo 2. Eu vou abrir aqui. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. Pois bem, então palavras persuasivas e sabedoria humana, isso aqui é conhecimento secular. Mas demonstração de espírito e poder é uma coisa extraordinária, coisa que vem de Deus, coisa que vem do alto. Pois bem, então nós não podemos esquecer que os dois precisam andar juntos. O conhecimento e a graça. O natural e o sobrenatural. O natural somos nós. O sobrenatural é Deus. Experiência pentecostal. Então, num contexto antidenominacional, surgiu o movimento Holiness, ou movimento de santidade. Aí tinha um homem chamado Charles Fox, que havia sido ordenado ao pastorado, muito novo, 20 anos, e passou um tempo, ele entregou o seu pastorado e se tornou um pregador itinerante, vivendo assim até o fim da sua vida. Então, ele não quis ser subjugado pelo sistema, pela organização igreja. Isso é muito perigoso, muito perigoso, porque hoje nós temos as mídias sociais,
Hoje nós temos aí os famosos desigrejados. E é perigoso. Por quê? Porque uma das palavras, isso é minha opinião, mas o servo de Deus, ele precisa dar opinião com base bíblica. Está em 2 Timóteo, capítulo 4, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 3. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra do evangelista, cumpre o teu ministério. Então veja, quando eu vou no YouTube ou outro lugar qualquer e procuro alguém para me ouvir ele falando acerca da palavra de Deus, eu vou procurar uma pessoa que eu gosto, uma pessoa que se encaixa com o meu perfil. Aquele que gosta de estudar um pouquinho mais profundo vai procurar um pregador um pouquinho mais profundo, tá entendendo? Aquele que só quer um motivacional vai procurar um pregador mais motivacional, e por aí vai. Então, quando nós somos, ou quando nós não estamos debaixo da autoridade de uma igreja, de um CNPJ, quando não fazemos parte de um povo no sentido físico de estar em um ambiente, nós vamos procurar só o que nós gostamos. Mas quando eu vou lá na minha igreja, na minha congregação, não só minha, mas de todos os irmãos que ali congregam, e um dia eu sou posto para pregar, Deus me usa. No outro dia outro irmão é posto para pregar, Deus usa ele. E por aí vai. E um foi chamado com o dom de exortação, outro caindo mais para o lado de edificação, a palavra mais motivacional, outro mais para o lado de consolação. Por fim, nós vamos ouvir vários tipos de pessoa com vários tipos de palavra, mas todos se completando. Agora, quando eu procuro a mensagem, e geralmente é assim, eu clico na mensagem e vejo que é pancada, já saio fora, eu vou para outra. E procuro mensagens com tema que eu gosto. Hoje em dia o tema é ser rico, é ter seguidor, enfim. Isso aí é muito perigoso. E Paulo diz que isso vai acontecer nos últimos dias. Tempos trabalhosos. Depois, no capítulo 3 fala tempos trabalhosos, 2 Timóteo 3. Depois ele diz: não sofrerão essa doutrina, mas vontade de ouvir só coisa boa. Perigoso, perigoso, muito perigoso. Pois bem, então é necessário organizar. Então esse movimento de Parham, ele foi notório. Então foi criado um concílio das Assembleias de Deus lá nos Estados Unidos para combater isso aí. E aqui também no Brasil, também foi feito um órgão máximo, um concílio, estabelecer um órgão máximo para trazer solução para as questões de ordem doméstica interna e externa. Então aqui foi criado em 1930 a CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus, ou seja, todos aqueles que estão vinculados na CGADB, eles vão ter uma diretriz
parecida. É mudar uma coisinha, outra muda, mas vai ser bem parecido. Quando alguém, eu vou falar o nome aqui porque alguém pode se ofender, mas quando uma igreja ela começa a ir fora do que a CGADB, essa Convenção Geral das Assembleias de Deus, eles estabelecem, essa igreja simplesmente é tirada dessa convenção da CGADB. Existem outras convenções que não convém ficar aqui citando, mas por quê? Porque para entrar na CGADB tem que estar no mesmo padrão das igrejas que já estão lá. Então, quando uma igreja que está lá sai do padrão, ela é tirada. E alguém, ou uma igreja nova que quer entrar lá, se não se adequar ao padrão, não vai entrar. Aí hoje nós temos, existia o pentecostal, agora tem o neopentecostal. Então é diferente. Estão entendendo? Então nós precisamos olhar para isso, porque tudo isso é para a glória do nome do Senhor Jesus. É claro que você é livre para escolher a igreja que você quer ir, mas nós precisamos tomar muito cuidado. Por quê? Porque a Babilônia ela é conhecida pela confusão religiosa. Então quando eu não acho certo algo, crio uma divisão, abro minha própria igreja, e muitos vão fazendo isso, o povo não sabe que rumo seguir. Logicamente que Deus usou homens como Lutero para criar um movimento protestante, mas a igreja daquela época, século XVII, claramente estava fora da palavra de Deus, e ele, estudando a palavra, foi ali incumbido de criar as teses, de defendê-las e criar assim um movimento protestante. Mas as pessoas que estão saindo, a maioria não tem base bíblica, são apenas questionamentos próprios. Tudo bem que nós temos costumes que não tem embasamento bíblico no sentido de plenamente estar escrito, como o uso de terno, gravata, entre outras coisas, mas são coisas que são bons costumes. Então nós precisamos segurar os bons costumes. Por quê? Porque se você começar a abrir muito, daqui a pouco perde-se a identidade. Daqui a pouco já não tem mais diferença entre quem é e quem não é. E a Bíblia diz em Malaquias: outra vez voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que faz a vontade de Deus e aquele que não faz. Então tem que ter diferença. A pessoa tem que olhar e ver diferença. Glória a Deus. Então é importante entender que organização e organismo não são elementos excludentes em si mesmos, mas o contrário, pois isso ajuda no arranjo entre muitos organismos individuais, um sistema geral. A igreja é o povo de Deus do novo concerto, é uma comunidade internacional, uma congregação supranacional de estrangeiros e peregrinos. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. Seria humanamente possível ela cumprir a sua agenda missionária, evangelizadora, ensino da palavra e serviço social em nosso país e no mundo sem uma estrutura organizacional. Então tudo que ele fala aqui é muito importante, porque o arrecadar fundos para enviar um missionário para outro país, para estabelecer ali o mantimento de uma obra, de um pastor, de uma família,
que se entrega ao ministério, tudo isso faz parte da organização. Então o organismo, ele veio primeiro, mas ele precisa da organização para se manter firme e em progresso. Sem organização, o organismo ele iria padecer. Então nosso corpo, né, nosso corpo físico, ele tem toda uma organização. Se você fizer um corte, né, o próprio corpo já vai começar ali um trabalho de regeneração, ou seja, ele vai focar ali. Então o nosso coração bombeia o sangue, os nossos membros são usados, né, para tatear, para se comunicar com o mundo. O nosso cérebro raciocina, calcula, toma decisões, atitudes, enfim. Tudo está ligado, tudo se completa, se complementa para o mesmo fim. Continuar crescendo, continuar evoluindo. E assim a igreja com seus dons, a igreja com seus ministérios, com a sua organização, ela vai crescendo, vai cumprindo aquilo que Deus deixou para cumprirmos, e assim sendo, um dia estaremos juntos de Deus para todo sempre. Essa é a palavra do Senhor. Que Deus vos abençoe. Espero que você tenha compreendido. Qualquer dúvida pode colocar aí nos comentários, que estaremos fazendo aí uma resposta. E também peço que você compartilhe, curta, se inscreva no canal, esteja sempre acompanhando. Estamos terminando essa lição. Essa foi a primeira lição que Deus colocou no meu coração, estar aqui fazendo esses vídeos. Mas vamos para a próxima. E próxima eu espero ter você comigo. Vamos buscar melhorar cada vez mais. E eu tenho certeza que Deus irá nos fazer crescer em conhecimento e graça para com Ele. Que Deus abençoe, e eu fico por aqui.